Amém, Luísa? Glória a Deus. Paz seja convosco, mais uma vez. Amém. Nunca é demais, paz, né? Amém. Pode falar várias vezes, né? Semana que vem, prepare-se para bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino dos céus. Ou seja, aqueles que não são mansos vão ficar aqui no MST, procurando pegar para tomar uma vez. Cheio de piadinha. Glória a Deus. Finalizamos bem-aventurança dos que choram. E nós vamos, se Deus assim permitir, finalizar o estudo nosso de fé. Semana que vem, se Deus assim permitir, se eu conseguir acabar hoje, nós vamos estar iniciando um estudo sobre a oração muda as coisas. Nós vamos falar um pouco sobre oração, tá? O que é oração, entendeu? Nós vamos falar oração de fogo, um monte de coisa sobre oração. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre oração, a importância da oração. Breve resumo, nós temos falado sobre a fé, esse módulo dentro de fé, que a fé ela é fortalecida única e exclusivamente pela palavra de Deus. Você não fortalece a sua fé através da campanha, no sentido da campanha para campanha, por você ir daqui de joelho até Aparecida, fazer um voto, não, essas coisas não. A única coisa que nos aumenta, nos fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. Nós citamos também a história de tanto de John Wesley como de Agostinho. John Wesley em especial, que ele ainda já era um ministro ordenado, e ele descobriu que ele não era nada, ele era apenas um religioso. No momento lá, o Senhor, ele ouviu uma palavra que já tinha sido ouvido várias vezes, aquela palavra como que esquentou o seu coração, e não é algo emocional, mas é algo que gera mudança e transformação. Mesma coisa Agostinho, no momento da vida dele, ele é impactado pela ministração da palavra de Deus, ele muda a vida dele de uma vida totalmente desleixada, desborna de bebedice, para uma vida clériga abençoada. Não olha para Agostinho como padre Agostinho, não. Foi Agostinho, sei lá o que era, mas homem de Deus que fez a diferença. Tá? As Escrituras, elas são a chave pelo processo pela qual o Espírito Santo nos dá e fortalece a fé. Se não tiver a ação da palavra, não deve fazer. É por isso que as pessoas com as suas eloquências, elas não levam a nada. Nós temos que parar de buscar discursos humanos. Discurso humano não leva a absolutamente nada. Eu e a Rô temos visto uma série, Casa de Cartas, em ver a pessoa fora do contexto da eleição, ela brigando, e xinga, e problema com a esposa, não sei o que. Quando chega na frente das pessoas, aquele sorriso, ele fala coisas bonitas, e as pessoas se emocionam. Você não precisa de emoção, você precisa de transformação. Até rimou, ficou bonitinho. Tá? Sem fé, não somos aceitáveis diante de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E interessante que essa fé ela não é adquirida pelo nosso esforço, mas ela é um dom de Deus. Nós já estudamos sobre isso. A fé é algo dado a você e fortalecido por Deus em você. Interessante que ele exige as condições, mas ele sabe que essas condições elas não podem ser alcançadas por mim e por você de forma humana e natural, e ele, além de exigir, ele também te capacita. Ele vem e te dá a fortaleza, ele te dá o entendimento, o discernimento e a capacitação. Ele é aquele que satisfaz as suas próprias exigências. Efésios 1,13 nós lemos também: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aí ele te escolhe, ele te dá fé, ele te capacita e ele te sela. Selou é que nem aqueles bois na fazenda. Você vai olhar, você vê a marca.
Não é algo que você pode mudar. Está lá a letra da pessoa que ele possui. Você tem espiritualmente o selo do Senhor na sua testa. Espiritualmente, não sei como que é, como funciona. É importante ressaltar a conexão entre crer em Cristo e ouvir a palavra de Deus. Não tem como você crer em Cristo e não ler a palavra. E não tem como você ler a palavra e entender se você não tiver Cristo. É uma coisa que ela complementa a outra. A afirmação diz: a graça da fé. Essa fé é uma obra do Espírito Santo de Deus. Essa crer, essa fé que nasce, ela nasce do coração de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Por favor. Romanos capítulo 10, verso 17. João, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Conforme eu falei para você, você não precisa de discurso. E era uma coisa que o pastor Jonas lá em São Paulo ele falava, que você não está aqui por um discurso bonito, senão você compraria aquelas folhinhas lá da Seixonolier, raio de luz, que é tão bonitas coisas que ele escreve. Você não está precisando de um discurso, você está precisando da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela vem através da pregação. E essa pregação é aquela que traz a nossa fé. Já vimos que a fé vem pela regeneração através da obra do Espírito Santo. Essa regeneração que faz com que o teu espírito, ele estava morto, ele passe a ter vida. Sem essa vida... João, faz uma gentileza para mim. Você vai com a sua chave aí? Não, dá para aquele rapaz que está ali, ó, no carro, por gentileza. Está minha essa chave, por gentileza. Já vimos que a fé vem pela regeneração através da obra do Espírito Santo. A maneira regular, a maneira natural, a maneira padrão que o Senhor trabalha chama-se Palavra de Deus, através do Espírito Santo. No Novo Testamento há uma distinção entre palavra e o Espírito, porém uma não anda separada da outra. Da mesma maneira que oração e leitura da Palavra de Deus não anda separada. Se você não ora, se você ora e não lê a palavra, você está com problema, você está em falta. Se você lê a palavra e não ora, também está errado. Uma coisa anda junto da outra. A mesma coisa, o Espírito de Deus, ele anda junto da palavra de Deus. Não há separação. O Espírito opera com a palavra, por meio da palavra, mas nunca contra a palavra. E aí só nesse comentário você já consegue pegar um monte de erros e falhas que a gente tem nos ensinos. Não tem como o Senhor ele te ensinar alguma coisa através de um ministro da palavra que vá contra a palavra de Deus. E aí, como é que você tem esse entendimento? Se você não leu. O Espírito Santo ele traz à tua memória que você leu, que você estudou. Não é que nem nos filmes que o cara pega e coloca um pendrive, um chip na tua cabeça e aí você passa a aprender todas as coisas que estão. Não, você tem que se debruçar, meditar, ler, e aquilo vai sendo colocado no seu coração, escrito na tábua do teu coração, e quando você estiver perante situações, você tem a capacitação de decidir de um lado ou de outro, segundo a vontade de Deus. Estava conversando com a Jane ontem, não vou falar isso aqui, mas estava conversando com a Jane ontem, ela estava pedindo uma orientação e eu falava assim para ela: nunca eu vou falar o que você tem que fazer ou não fazer. Essa não é a função do pastor. Não fale para mim: pastor, caso eu compro uma bicicleta, eu como pimentão amarelo ou como pimentão verde. Eu não vou te dar direção em relação ao que você vai fazer. O que eu vou fazer é você tirar elementos dentro da palavra para que você decida. Porque você é o responsável pela sua vida. Pastor, Vai, querido. só uma observação aqui. Observe. Do versículo 18. O senhor lê aí para ele entender como é bonito isso. Romanos 10, 18. É. Vamos ler o 17 primeiro. É. 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a voz,
e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes. Olha aí, Vanessa não, Luiz, daquele assunto que você está falando. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. O Senhor, Ele é aquele que traz o impedimento da capacitação. E Ele gera ira, Ele gera discussão e gera os problemas para que as situações hajam e concordem com a vontade dele. Eu achei que ninguém vai dizer que não ouviu. Não. Porque ele está dizendo que até os confins da terra. A palavra de Deus, nós já tratamos sobre isso, ela é uma palavra pregada. Nós temos que entender que as pessoas elas têm o conceito de Deus pela natureza. Nós já falamos que nós nascemos com 2 itens de série, no qual o Senhor embute no nosso coração, que um deles é o senso que há um ser divino, e que há um ser maravilhoso, e que há um senso de religião, no sentido de união dentro de uma crença. Então você não pode dizer eu não vi. Lógico que você vai ser julgado. Eu, por exemplo, vou ser julgado dentro de todo o entendimento que o Senhor me permite. Você pega um índio lá no interior da Amazônia, ele tem contato com a natureza e o Senhor fala através da natureza. E esses princípios, eles estão no nosso coração e nós vamos ser julgados segundo a medida de Deus. Se fosse do homem, estava perdido. Pega um homem que sabe mais e ele fala assim: vou te julgar pelo que eu sei. Quando você se coloca num julgamento perante um desembargador, perante um juiz, aquela pessoa conhece as leis como você não conhece. Com Deus não. Com Deus o entendimento é: dentro do teu entendimento eu vou julgar. Você tem que agir na medida que você recebeu. Parábola dos talentos. Recebeu uma porção de amor, você vai ser julgado em uma porção de amor. Você recebeu 5 porções, 5 porções você vai ter que dar conta. É isso que é o argumento. Quem vai fazer o julgamento é um reto juiz, que hoje ele é o meu advogado, ele é o seu advogado, mas naquele dia ele vai ser o leão da tribo de Judá, aquele que julga e rege as nações com vara de ferro. O Espírito inspirou a palavra. Isso é tão lindo, porque ele não se separa da palavra, porque ele mesmo inspirou os homens e mulheres a escreverem, homens e mulheres não, os homens a escreverem a palavra de Deus, quando ela foi escrita originalmente. Hoje, Ele a usa para iluminar-nos e a aplica à nossa alma e ao nosso coração. Portanto, a fé é um dom de Deus operado pelo Espírito Santo de Deus. Vou separar os dois? Portanto, a fé é um dom de Deus operado pelo Espírito Santo e ela é dada comumente por meio da palavra. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. João capítulo 16, versos de 7 a 11. João 16, versos de 7 a 11. A fé é um dom de Deus operado pelo Espírito Santo e é dado através da palavra. Jesus disse que enviaria o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, por meio da palavra. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu vou o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. A conexão que o apóstolo Paulo faz entre a fé salvífica ou a fé salvadora, e nós já falamos que há vários tipos de fé, entre elas a fé salvadora. A conexão entre a fé salvadora e o eterno plano da eleição de Deus causa grande confusão nas pessoas. As pessoas olham o plano de eleição de Deus, olham a soberania, olham a salvação e ficam confusas. Se pergunta: por que devo ouvir pregadores ou ir à igreja? As pessoas perguntam para a gente: por que eu tenho que ir para a igreja e ouvir pregadores? Se eu sou eleito, eu sou salvo.
Se eu não sou salvo, eu não posso fazer nada. Para que eu vou para a igreja? Resposta: você pode e deve fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se você é um salvo ou se você não é um salvo. É nada. Por quê? Mas se dependesse dele, sim, não depende dele. A fé é um dom de Deus, colocado no coração do Senhor. Eu nunca, por muito tempo, eu não frequentei a igreja. O Senhor, ele vem e coloca o desejo, o sentimento no nosso coração, e a partir daí você começa a buscar. Você tem que descobrir se você é ou se você não é. Porque toda pessoa que é um eleito e veio à fé salvadora teria em sua vida um momento em que não estava na fé. Sim ou não? Tinha um momento em que você não estava na fé. Mas o que aconteceu? Você começou a buscar algo que o Senhor implantou dentro do seu coração. Nós falamos sobre o exemplo do John Wesley, em que ele era já um pastor formado, já era ordenado, mas ele era apenas um religioso. Ele fala isso, não é eu que estou falando. Ele se colocava como religioso e falava assim: não, a minha conversão não se deu lá atrás, não se deu porque eu era de uma família, não se deu porque eu tinha um tempo de cristianismo, não se deu porque eu estudei para teologia e fui ser pastor, mas naquele momento Deus, ele me tocou. As pessoas podem estar na igreja e não ser salvos? Sim, são apenas religiosos. E aí é uma coisa que eu falei com alguém essa semana, e dentro do tempo de Deus, tudo já ocorreu. E a nossa mente não consegue entender isso. Dentro do tempo de Deus, tudo já aconteceu. Você já está no inferno, você já está na glória. É o tempo de Deus. Nós temos um tempo cronológico que ele caminha como que paralelo em relação à direção ao plano de Deus. Ele vai se cumprindo, porque dentro do plano do Senhor já está definido, já está cumprido. E as coisas elas vão caminhando. Nós já falamos sobre isso. É o tempo de Deus kairos em detrimento do nosso tempo de Deus, que é o tempo cronos. Falamos também sobre a eleição de Agostinho, que só se tornou concreta quando ele leu a passagem de Romanos capítulo 7. Então ele tinha a vida dele desgraçada, a vida dele de bagunça, de desborne. Quando a palavra de Deus entra no coração dele, ele fala: verdadeiro, falou comigo. A palavra de Deus, ela tem que falar com você. Você não pode entrar na igreja, a palavra de Deus vir simplesmente você ficar voando, não entendi nada, não lembro de nada. Não, tem que gerar em você alguma mudança e transformação. Ainda que uma pessoa permaneça fora da fé durante toda a sua vida, isso não é prova que ela não está entre os eleitos. A pessoa pode ser salva no último momento da vida dela? Pode. É o natural? Não. Não é o comum. Não é o comum. Mas acontece. A pessoa ela pode ser salva no último momento da vida dela. Se pergunta ainda: visto que eu não posso gerar a fé por mim mesmo, por que eu devo me importar com isso? Por que eu devo ir para a igreja? Eu não sou salvo, eu não sou eleito, eu não tenho fé e eu não posso gerar, o que adianta? Essa é a razão que você tem que ir para a igreja. Romanos 10, 17, de novo, por favor. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Porque você só vai encontrar fé dentro da igreja. É onde é pregado a palavra de Deus. Claro que você pode ver a palavra de Deus no lugar, mas o local normal e comum onde se prega a palavra de Deus chama-se igreja. Se você está longe disso. Jonathan Edwards era um grande pregador, século XVIII, século XIX, não pode dar certo? E ele responde assim: você pode fazer uma coisa, você pode buscar. Edwards estava falando sobre a busca autêntica, o esforço daqueles que estão apaixonados por Cristo para ter um maior conhecimento dele. Mas Edwards dizia ao seu povo: você não sabe se é um eleito ou não eleito. Eu não sei se você é ou se você não é. Você não sabe se eu sou ou se eu não sou. Nós damos provas através das nossas ações, que foi o que nós falamos na primeira parte do estudo. Você coloca em prática as coisas que o Senhor te ensina. Você dá provas daquilo, você aparentemente é um salvo, é um eleito. Falhou. Pastor, mas não tem outro lugar na Bíblia, eu não lembro, falando isso, que diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos dele. Mas sempre Como tem... que a gente não sabe? A gente sabe. Se o Espírito testifica. O Espírito não testificar ao longo de toda a sua vida, até o fim dela, significa que você não é eleito.
Algumas vezes essa testificação pode ser uma testificação apenas emocional do seu coração, não por meio do Espírito Santo. Você pode ter essa certeza ou não. O importante, Lu, é que você tente sempre andar num caminho de você buscar a excelência e buscar uma correção. E não uma situação de que Deus testificou no meu coração, a partir de agora eu não faço mais nada. Não. Assim, não, eu sei. Mas o que eu digo assim, esse testificar que seja também, quando nós cometemos um erro, que nós conseguimos ver aquilo como erro, que nós nos sentimos constrangidos pelo Senhor, eu acho que isso é um testificar. Você se sente 100% do seu tempo como salvo? Sim, 100%. Quando vem uma luta e dificuldade, o que acontece? Não sei você, mas eu, independendo da dificuldade, eu falei dessa semana. Essa semana, por exemplo, eu me senti totalmente fora. Então, apesar de ter essa testificação do Senhor, é uma testificação que vira e mexe, você comete erros, pecados, tem dificuldades no seu espírito, e que você se sente como não salvo. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela fala assim, eu não tenho mais fé. Deus me ama. Eu creio que ela é uma pessoa salva. Mas momentaneamente ela não está se sentindo salva. É muito mais uma questão de sentimento ou não. Se ela foi selada pelo Espírito Santo, ela é selada pelo Espírito Santo. Não tem isso de ela voltar ou deixar de ser. Mas eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou. Eu ia falar para vocês tratarem, mas eu estou me achando. O problema é que às vezes a pessoa ela começa a se achar tão salva, tão eleita, tão santa, que ela começa a agir como se não fosse. Ela começa a humilhar as pessoas, ela começa a maltratar. Você é um pecador miserável, mas você para de olhar para você. É um cuidado que você tem que tomar. É um cuidado que você tem que ter. Uma coisa você sabe, é que se você não tem fé, você vai para o inferno. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você sabe que essa fé só vem através da palavra, até num sentimento, vou usar um termo, até num sentimento egoísta, a melhor coisa que você tem é buscar a casa do Senhor. Porque, no mínimo, você está buscando uma correção sua e uma coisa que vai ser boa para você. Ainda que você ache monótono, detestável e desagradável. E as pessoas elas têm dificuldade porque elas acham que a igreja ela é chata. As crianças, adolescentes e jovens, elas pensam nisso. Eu lembro certa vez que, acho que foi a Beatriz da Glenda, chegou e me falou assim, pastor, não dá para a gente fazer um culto mais dinâmico? Eu falei, como que é um culto mais dinâmico? Eu não sei, uma coisa assim mais ativa, né? Eu falei assim, não, querida, não tem como fazer um culto mais dinâmico. O culto é o que é, um culto. Ela ficou me olhando, e aí eu entendo que as crianças, elas querem se movimentar, elas querem agir, elas querem interagir, mas o culto não é isso. E aí quando você olha os cultos das igrejas, é um culto muito mais para agradar consumidores do que realmente para alcançar o Senhor. Porque o objetivo ali não é instruir, o objetivo ali é fazer com que a pessoa esteja num tempo agradável. Como se você estivesse vendo um DVD e você não gosta, você simplesmente ejeta e vai ver outra coisa. O culto não é assim. A busca ao Senhor nem sempre ela é uma busca que ela é cheia de rosas. Ela pode ser cheia de espinhos, em que é difícil você buscar Deus, é difícil você ler a palavra, é difícil você realmente ter essa fé. A dificuldade, as lutas, aquelas coisas, elas ficam, o mundo, eles ficam nos assediando o tempo inteiro, nos mostrando outras situações que você é obrigado a firmar o seu pé e ficar falando assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas como que você pode desenvolver esse tipo de coisa se não é estando na casa do Senhor e ouvindo a palavra de Deus? Porque eu trazer palavras emotivas para você não vai gerar em você essa fé. Essa fé ela só é gerada através da palavra. Se você não tem a palavra de Deus no coração, não há sentido, não há valor nenhum. Não há valor nenhum. Depois de afirmar que a graça da fé é operada comumente pelo ministério da palavra, a confissão da fé de Westminster diz também sobre a fé, pela qual também com a ministração das ordenanças e da oração, ela é aumentada e fortalecida. Mas como é isso, pastor? Você acabou de falar para mim no começo que a fé ela só vem por ouvir a palavra de Deus. Como é que ele está falando de oração? Como é que está falando sobre sacramentos? É pela palavra ou não é pela palavra? É só pela palavra ou não é só pela palavra?
Não se fala de uma justificação aumentada, porque a justificação descansa na justiça de Cristo. Não há como você mexer nesse sacrifício perfeito de Cristo. Esse é perfeito e não se mexe. Nada podemos acrescentar à justiça de Cristo e nada podemos diminuir dela. No entanto, a Bíblia fala sobre uma fé que cresce. De fato, ela cresce e se enfraquece, mas ela nunca é destruída. Nossa fé em Deus passa por tempos improdutivos quando clamamos. Marcos 9:24. Marcos 9:24. Essa semana eu não declarei esse versículo, mas eu senti muito claramente isso aí. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em épocas diferentes, a fé pela qual nos apegamos a Cristo pode ser mais forte ou mais fraca. A sua fé, ela oscila, mas ela nunca acaba. Tem momentos em que você está firme como uma rocha, tem momentos em que você está mole como uma gelatina, mas ela nunca acaba. Os escritores da confissão se preocuparam em apresentar maneiras pelas quais a fé pode ser fortalecida. A fé pela qual somos salvos pode ser tão pequena como uma semente num grão de mostarda. Embora seja pequena, em seu início pode crescer e ser cada vez mais forte. O começo da fé depende da graça sobrenatural de Deus, nós já falamos. A fé, ela provém de Deus, ela é um dom de Deus, você não consegue extrair pelas suas próprias forças. Aquilo que chamamos de meio da graça, os instrumentos pelas quais a graça ela é ministrada, não são, a nós, são muito importantes. Quais são esses meios? O primeiro meio é o que nós falamos, que é a palavra de Deus. Pastor, de novo você está falando que tem um outro meio? Uma hora você fala que é só pela palavra, agora você está falando que tem outros meios? Continua aí. Já começamos a falar sobre um deles, o ministério da palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, tanto mais será acrescentada a minha fé. Pela mesma razão, se eu sou negligente em ler as Escrituras, eu não me abro, eu não entendo, e a minha fé, ela é enfraquecida. Hebreus 10:25. Pastor, a igreja está uma bagunça. As pessoas não falam de Deus. As pessoas não falam da palavra de Deus. É difícil. O que eu faço? Vou ficar em casa. Vou fazer o meu culto familiar. Vou ler a palavra e vou meditar. Hebreus 10:25. E aí a palavra de Deus te responde. Quando você fala assim, vou ficar em casa e vou fazer o meu culto em casa. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos as amonestações e tanto mais quanto deles que o dia se aproxima. Não adianta você se afastar da igreja. Você não é juiz da sua causa, você não sabe, você não tem um entendimento. Nós estamos como irmãos aqui, uns corrigindo os outros, aprendendo uns com os outros. Isso chama-se igreja. Naquela época, os hebreus, as pessoas começaram a ter uma série de dificuldades, assim, não, eu vou ficar na minha casa. E aí uma coisa que eu falo para algumas pessoas, já falei para algumas pessoas, é isso, maravilhoso, faça culto familiar, mas não ache que o culto familiar, ele exclui o culto da igreja. Precisamos desesperadamente, nesses tempos, para focalizar nossa atenção e ouvir a palavra de Deus. A cada semana, somos apresentados à verdade. Qual será o impacto de uma aula ou de um culto na minha vida e na sua vida? Qual que é o impacto que isso causa? Será que não tem impacto? Com certeza tem. Se eu pregar um sermão, pastor Paulo, se eu pregar um sermão que eu preguei há 2 anos antes, será que alguém vai perceber? Será que o ensinamento, você vai falar assim, você já pregou? Tinha uma coisa muito interessante que a gente fazia lá em São Paulo, que eu cuidava do Ministério de Comunicação. E aí a gente lia muito. E aí eu lembro que o pastor, quando ele pregava, ele usava os exemplos de livros em primeira pessoa. E eu reconhecia no livro. E eu era mal, né? Naquela época, eu era mais mal. Né? Aí eu pegava, gravava os DVDs, gravava os CDs. Quando eu ia dar o nome da palavra, eu dava o nome do livro, para ele saber que eu tinha lido aquele livro e que aquela experiência não tinha sido dele. Tá? É uma coisa que eu fazia, maldade, né? Maldade. Mas a verdade, nós temos que entender que, independente se você ouviu uma palavra de 2 anos antes, ou se você vai lembrar, se eu perguntar o que eu preguei há um mês atrás ou não, você tem que entender
que aquela palavra foi gravada no seu coração, está interno, está embutido. O raciocínio, o pensamento, no momento certo, o Senhor ele vai trazer a tua memória e vai te colocar em prática. Eu lembro que uma vez eu era pequeno ainda, a gente jogava futebol de botão. Eu lembro que eu acho que eu te contei essa história para vocês. As pessoas, eles iam comprar aquele futebol de botão grande, era caro, e aí, sabe, descobriram que tinha uma prateleira que só se alcançava com uma escada, as caixas dos outros times. Então as pessoas, os meninos iam lá, levavam uma giletezinha, cortavam a caixinha, e aí ele comprava um time de futebol de botão e colocava 2, 3, 4 lá dentro e ia embora. E eu nunca fiz isso, glórias a Deus, mas eu lembro que passado um tempo, ouvindo uma ministração, eu lembrei daquilo. E aquela pregação às vezes é exatamente o constrangimento da cumplicidade da ação de um ato. E aquilo, através da ministração da palavra, eu já com 30, 40 anos, eu fiquei constrangido e eu fui me arrepender e pedir perdão ao Senhor. A palavra de Deus, ela tem esse sentido e essa finalidade. Ela nos traz o constrangimento na hora certa. Pode ser que você não use uma palavra que foi ministrada por nós há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, mas no momento certo, você vai vir com a consciência, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra de Deus. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11. Deus prometeu que a palavra dele não volta vazia. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11. Leia, Jenny. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não volta, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objeto de sua missão. Isaías, ele é um instrumento do Senhor para dar essa palavra, dizendo que a palavra de Deus ela não deixa de se cumprir. Tudo que foi escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Jesus Cristo, quando ele na cruz do Calvário, ele fala assim, está consumado, nada mais ele estava falando que tudo que foi escrito a respeito de mim até aqui, se cumpriu. O que o Senhor queria que eu fizesse, se cumpriu. Ele olha para Deus e fala, está consumado, tudo foi cumprido. Entendendo que, e as pessoas usam essa palavra, de que a palavra de Deus não volta vazia, no sentido de que, se eu falar para o meu filho, se eu falar para o meu amigo, se eu falar para outra pessoa, a palavra não volta vazia. Muitas pessoas pregam nas estações, eu não estou dizendo que isso é errado, pregam nas estações, pregam nos metrôs, pregam em lugares públicos, porque eles falam assim, a palavra de Deus não volta vazia, porque ele ouviu, ele vai se converter. Errado. A palavra não volta vazia no sentido de, ela vai causar ou salvação ou condenação. No dia do juízo a pessoa fala assim, eu nunca ouvi. Ouviu sim. Lembra aquele dia que a Diene falou da palavra de Deus? Foi, a Diene pode não levar ninguém para o céu, ela leva pessoas para o inferno. Ou eu levo, ou você leva, apenas por você falar a palavra de Deus. Ou ela traz as pessoas à salvação, ou ela leva as pessoas à condenação. A pessoa fala, não quero, ou eu quero. Eu aceito, ou não aceito. Embora muitos cristãos não se lembrem de 3 sermões que ouviram em sua vida, toda vez que ouvem a palavra de Deus, ainda que seus pensamentos vagueiem, a palavra de Deus causa impacto neles. Gente, mesmo que você esteja aí meio sonolento, a palavra de Deus ela entra no teu coração. Eu lembro do irmão Raimundo, a Rolê, por isso que eu não tenho problema de quando o Walter, aquele homem bêbado, passa, ele entrar. E o irmão Raimundo era um senhor, e ele tinha, vou chutar uma idade, mais 70 e poucos anos, ele era muito humilde, e ele andava sempre pelos botecos. Ele contava a história dele, não sei se ele está vivo mais, faz muito tempo que eu não vejo. E ele era um fiel escudeiro, ele sempre estava comigo nas orações, nos cultos, nas coisas. Aquele homem estava sempre, que eu não falava direito, mas cantava como um passarinho, como um canário, muito lindo quando ele cantava, muito interessante. E ele conta que um dia ele chegou na igreja bêbado de cair, não entendia nada. E aí ele disse que ele estava sentado lá no fundo, o diácono o assentou,
E aí, a hora que ele viu, ele estava lá na frente, assim, com Jesus. Aquele homem nunca mais viu. A palavra de Deus foi pregada, ele não tinha entendimento, era uma confusão total na sua mente. Mesmo assim, se converteu. Homem de Deus, homem de oração, compromissado com a palavra de Deus. Então, nunca ache que uma pessoa não está entendendo. Nunca ache, cuidado quando você quer usar aquele versículo, não dê pérola aos porcos. Cuidado. Às vezes o porco é você, e não a pessoa. Entendeu? Às vezes o ponto é você. E a gente tem mania de julgar as pessoas segundo os nossos padrões sociais e a gente age errado. Pastor, você ainda não me respondeu por quê que você falou que era só a palavra de Deus e agora o senhor está falando sobre mais meios. E eu vou falar sobre 2, sacramentos e oração. Nós temos 2 sacramentos na igreja, batismo e Santa Ceia. No que o batismo e a Santa Ceia, como sacramentos, eles podem edificar a sua fé. Eles são alicerçados na palavra de Deus. Ou seja, volta à palavra de Deus. Quando eu ministro Santa Ceia, eu estou falando sobre o ensinamento que está na palavra de Deus. Não é algo que eu decidi. Por isso que as campanhas elas não têm valia, porque elas não estão na palavra. Mas a Santa Ceia está. Quando nós ministramos a Santa Ceia, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, aguardando a vinda do Senhor na sua segunda vinda maravilhosa. Nós continuamos falando sobre a Santa Ceia. Nós continuamos falando sobre a palavra de Deus. E no batismo? O batismo ele é todo alicerçado em algo que é concretizado e criado através da palavra de Deus. Porque a pessoa pode se tomar um banho simplesmente, mas ela pode também ouvir a palavra de Deus, sido constrangida e estar ali. Eu não posso esquecer da Lu dando o exemplo dela lá no batismo, em que ela ia ser batizada e ela com medo, né? E ela com medo, que se ela entrasse na água, os pecados dela iam deixar a água preta e ela ia passar vergonha. E a mamãe dela ia tirar foto. Cadê a Luísa? Não foi para o fim da fila, foi para o fim da fila. Espiritualmente, nós continuamos os nossos pecados, mas o nosso espírito é recriado. E isso é o que? A palavra de Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Novamente, os sacramentos eles são alicerçados na palavra de Deus. E aí, quando você faz a oração final do batismo, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizo você em nome da palavra de Deus. Pastor, tudo bem, vai? Sacramentos de oração. O que a oração edifica a minha fé? A tua oração como salvo tem que ser uma oração alicerçada na palavra de Deus. A tua oração ela tem que ser baseada no que Deus quer que você faça. Você é servo, você é um instrumento. E aí, quando você vai orar, você não ora o que você quer, você ora o que Deus quer. Quando você vai orar, você tem que orar para poder orar. Deus, coloca as tuas palavras na minha boca para que eu ore segundo a tua vontade. Senão você vai orar o quê? Deus, me dá um concurso, me dá um marido, me dá um carro, me dá isso, me dá um helicóptero, me dá um jantinho, me dá mais dinheiro. As suas orações são essas, porque você quer satisfazer os desejos do seu coração. E as nossas orações, elas têm que ser orações pautadas na palavra. E eu falava com alguém essa semana, em que você pega a oração, não consigo orar, você vai lá e ora. O Senhor é o meu pastor, primeira pessoa, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pai nosso que estás no céu, está na Bíblia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você começa a orar a palavra. Você começa a orar a palavra. E por que ela te edifica? Porque você começa a orar a palavra, que é a vontade de Deus, porque só é concretizado a palavra e a vontade de Deus, e você é edificado na sua fé, porque você vê que a palavra ela é verdadeira. E ela se cumpre. Nós não oramos para dar a Deus informações de outra maneira, Ele não auxilia, não. Ele sabe todas as coisas. Nós não oramos para dar conselho a Deus. Ele controla todas as coisas. Nós oramos para buscar a sua vontade e o seu querer. Você tem uma escolha. Você pode ouvir os críticos.
Há muitos críticos. Há pessoas que são afiadas nas críticas em relação a procedimentos cristãos, a como ler, a como não ler a palavra de Deus. Ou você pode ouvir as Escrituras. O Senhor fala que bem-aventurados os que choram, o mundo fala que você é ridículo. Você pode escolher ouvir a palavra de Deus ou ouvir os críticos. O Espírito Santo nunca promete ministrar por meio das palavras dos críticos. Ele só ministra através da palavra de Deus. Mas Ele promete realmente ministrar a sua alma por meio da leitura e do estudo da Santa Palavra. Se você parar para ler a palavra de Deus e meditar, Ele vai falar com você. Quando você luta por sua fé, quando se depara com a noite sombria da alma do poeta, quando não tem certeza de onde está em relação às coisas de Deus, corra para as Escrituras, que foi o que eu fiz essa semana. Eu parei, estava preocupado com uma série de questões, eu falei, palavra de Deus, oração, é para lá que você tem que correr. Quando o telefone não funciona, quando a net não está instalada, você pode contar com a palavra de Deus, você pode contar com o Senhor. É de suas páginas que Deus, o Espírito Santo, lhe falará, abençoará a sua alma e fortalecerá a fé que Ele mesmo cumpriu. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, agradecemos por esse tempo que estudamos a Tua Palavra em relação à fé. Nossa fé é pequena, a nossa fé precisa ser fortalecida, nós dependemos de Ti. Queremos, Pai querido, agradecer ao Senhor, pedindo que todos os ensinamentos possam ser peneirados, Pai querido, pelo sangue do Cordeiro, que apenas o que é do Senhor possa ficar gravado no nosso coração. E esses ensinamentos, esses conhecimentos, esses procedimentos possam sim, Pai, fazer a mudança nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte, não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo esta palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na Tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o Teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a Ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.